anos, a Semear Group tem sido sinônimo de crescimento e inovação no mercado. Com a Semear Distribuidora, desde o dia 8 de agosto de 2008, construímos uma história de evolução, sempre acompanhando as mudanças e transformações do setor. Com o compromisso de oferecer soluções eficientes e personalizadas, expandimos nossa atuação para atender ainda melhor nossos clientes. Semear Importações, localizada na Serra, dentro do moderno Parque Logístico da Unilab. Uma operação robusta e ágil, focada em conectar produtos de qualidade com eficiência. Semear Medicamentos Especiais, situada em Governador Valadares, Minas Gerais. Uma distribuidora dedicada ao setor de saúde, especializada no fornecimento de medicamentos estratégicos, garantindo segurança e confiabilidade em cada entrega. Semear Insight, um serviço de delivery localizado em Vila Velha, Espírito Santo, criado para suprir as demandas do mercado de estética, oncologia e medicamentos especiais para o varejo. Seja na importação, logística ou inovação, estamos sempre um passo à frente, evoluindo com você. Semear Group, crescendo, inovando e cuidando de quem mais importa. Olá, preciosas e preciosos! Vamos dar início a mais um episódio do podcast Deus pra Superar. Eu sou Salza Oliveira, sempre com uma mensagem de fé para edificar a tua vida. Com uma convidada muito especial, ela que hoje tem uma missão divina de cuidar de crianças e adultos. Mas eu vou deixar ela se apresentar. Amiga, te apresenta. Olá, eu sou Nádia Gouveia, sou escritora, sou também uma profissional da área da educação, sou palestrante e hoje nós temos muita coisa para falar aqui interessante. É uma honra, é um prazer estar aqui com a Salza. Nádia, eu estou muito feliz por te receber aqui e acho lindo esse teu trabalho com crianças, né? Importante também esse teu trabalho com adultos. E foi tanta coisa que a gente conversou nos bastidores e vem conversando nesses dias que antecedem esse podcast, que eu acabei preparando aqui umas perguntinhas para te falar. Ali na tua apresentação você falou essa imensidão de coisas que tu tem que dar conta na vida, né? E que é a tua missão. Sim. Mas você acabou não citando o nome do teu projeto. Então, Salza, sim, eu sou fundadora do projeto. É um projeto que nasceu do meu coração, Espaço Infantil Pedagógico Pintando 7. Essa é a minha curiosidade, como que foi que nasceu esse projeto? O Espaço Pintando 7 é uma história de infância, na verdade, né? Eu tenho isso no meu coração, eu nunca concordei muito com a educação tradicional, desde muito novinha, eu sempre fui um pouco crítica com isso. Sempre achei muito ditador, muita seriedade para uma criança. Então, quando eu cheguei ali na minha adolescência, eu já planejava com algumas amigas de fazer algo para a educação, uma escolinha, nós trocávamos informações, cogitávamos alguns nomes. E aí, é um projeto muito antigo que ficou adormecido por um período e em 2022 eu consegui colocar para funcionar realmente, eu consegui tirar dos sonhos e tirar também do papel. Isso é interessante, né? Quando a gente consegue tirar do papel, né? Quando a gente consegue transformar os nossos sonhos em realidade. E muitas das coisas que a gente faz, às vezes, a gente nem vislumbrava fazer. Sim. Né? E elas vai fluindo, a gente vai se realizando. E eu vejo que realmente é um projeto de Deus para tua vida. Sim. É um sonho muito antigo. E me fala mais um pouquinho. Você se define como escritora, palestrante, psicanalista e mãe. Como essas identidades se entrelaçaram na sua missão? Na verdade, eu me vejo na obrigação de me preparar, porque a educação que eu prezo hoje, que é uma educação onde o aluno, a criança, ela é protagonista da sua história, ela precisa ser ouvida, então eu preciso ter um preparo para isso, né? E eu sempre gostei muito dessa área de poesia, eu sempre fui muito poética. Eu me lembro assim que muito pequenininha eu ouvia música de adultos, música com letras mais profundas, e todo mundo achava estranho, gente, essa menina tão pequenininha ouvindo essas músicas. E sempre escrevi muito quando era criança, sempre gostei de criar textos. Então, assim,
com o passar do tempo, só foi aperfeiçoando, né? E a área da psicanálise, para mim, assim, é mágica. É algo que, como eu comentei com você, o meu atendimento ainda está muito privado, por conta do meu tempo, e realmente são vários projetos. Eu pretendo abrir, né? Hoje eu atendo um número restrito de pessoas, mas também é um assunto que me rodeia desde muito novinha, né? Já fui paciente de N psicanalistas e sempre fui apaixonada por essa área. Me ajuda muito, inclusive, no meu espaço, porque eu atendo famílias, né? Agora você vai ter a participação nesse projeto Mulheres de Impacto, né? Sim. É na 4ª edição. Na 4ª edição. Junto comigo, então. Sim. Esse livro, a 4ª edição, eu planejei uma coisa, e aí quando eu fui mexendo na caixinha, foram saindo tantas coisas mágicas que eu já estou encantada com o livro. Ele ainda não está pronto, mas eu estou muito apaixonada. Eu também. Tu sabe que quando a Mônica fez o pedido, eu fui participar do evento da 3ª edição. Sim. E a gente tinha que dar uma palavrinha. E eu fui preparar essa palavra. Foi que eu me lembrei de que esse sonho era um sonho que nem a gente vinha conversando, um sonho que estava na caixinha. Sim. Porque quando criança, eu também, como você, eu também amava escrever poesia, canções, né? E aí às vezes eu percebo que a gente acelera algumas coisas, sim, algumas estações, sim, na vida da gente, e esses sonhos, eles acabam ficando ali guardados. E o teu trabalho fala muito sobre isso, né? Sim. Em relação aos adultos. Sim, sim. Inclusive, assim, a minha própria experiência, né? Eu sei que é muita coisa para contar, se formos trocar mesmo as nossas experiências, sim, é muita coisa para contar. A gente não sai daqui hoje. Não, de maneira alguma. Vai ser assim, a semana do podcast. Verdade. Uma série. Café, tudo direitinho, verdade. Mas assim, eu tive a minha primeira crise de ansiedade com 7 anos de idade na escola, por conta da educação tradicional. É claro que na época eu não denominava como ansiedade, né? Hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu sei que foi uma crise de ansiedade. Porque a educação tradicional, ela te traz muito medo, né? O professor, ele é o detentor do saber e você é uma caixinha que está ali para ele depositar. Você não tem nada para oferecer. E aí eles também não tinham o cuidado com a sua autoestima. Eles falavam qualquer coisa. Hoje eu prezo muito pela fala não violenta, né? Lá no nosso espaço nós trabalhamos muito isso, a fala não violenta. Porque a criança, ela tem muito a oferecer. Inclusive, sim, eu aprendo com eles o tempo todo. Então, para mim, hoje, a criança ela precisa ser ouvida com respeito. Sim. Eu tive esse problema e eu creio que várias pessoas da minha idade também tiveram, porque era o padrão da nossa época, né? E por conta disso, muitas pessoas têm bloqueios até hoje que ainda nem descobriram que foi por conta disso. Olha, então na verdade, né, tudo vem a se encaixar, né? Vai linkando, na verdade, uma coisa com a outra. Né? Sim. Experiências que tu teve lá na infância. Sim. Hoje tu tem esse espaço onde tu tem esse cuidado. Sim. E assim, eu falo que o mais precioso que nós temos é o tempo. Eu sim, tenho crianças que passam 12 horas comigo. Verdade. Eu tenho muito mais tempo do que os pais, do que a família. Então, assim, a criança, ela aprende com exemplo. E eu tenho a plena convicção de que, de repente, ali, junto comigo, é o único lugar que essa criança vai ter um exemplo de qualidade. Também. Né? Então, eu me sinto na obrigação de plantar uma sementinha do bem. Até porque a área da educação, ela precisa ser uma paixão, ela precisa ser por amor. Verdade. Não tem como não ser por amor. Não tem. Né? E aproveitando que a gente está falando do teu projeto com as crianças, fala um pouquinho mais de tudo que você faz com as crianças lá, porque eu achei assim incrível, achei lindo o teu projeto. Fala um pouquinho mais. Então, na verdade, nós atendemos crianças de 8 meses a 6 anos de idade. Eu tenho algumas mais velhas, mas são poucas, são as que chegaram pequenininhas e ficaram conosco. E nós temos a educação infantil mesmo,
que é a alfabetização até 5 anos e 11 meses, né, pelas nossas diretrizes. 5 anos e 11 meses eles podem ficar estudando conosco. E nós temos aula de balé, nós temos funcional para os meninos e para as meninas também. Nós temos musicalização, nós temos inglês, nós temos reforço escolar, nós temos momentos de culinária. Toda sexta-feira, uma vez na semana, nós temos uma programação diferenciada. Eles podem ir fantasiados. Nós temos... Menina, são N possibilidades. Às vezes, na verdade, a infância ela é tão mágica que às vezes até um brincar livre vira um espetáculo. Sim. Vira um espetáculo. Sim, porque às vezes, né, a gente até... Tem muitas mães que policiam esse brincar livre. Sim. A criança às vezes não tem essa liberdade do brincar livre. Sim. Em casa. Hoje muita gente morando em apartamento. Sim, exatamente. Os pais trabalhando muito. Então às vezes não... Então é uma oportunidade, né? É um espaço. É por isso que eu denomino o meu projeto como espaço. Aí todo mundo, mas é uma escolinha, é uma creche? Não, é um espaço. E é pintando set mesmo. Pintando set. É muito Sim. lúdico isso, Sim. muito especial. Sim. E você fala sobre preservar a pureza da criança. O que isso significa na prática, especialmente no mundo de hoje? Sim. Quando eu falo em preservar a pureza, não é você colocar uma criança numa bolha, né, e que ela não pode se contaminar. Não, a pureza da criança, ela é preservada dia após dia. Se você consegue manter para essa criança um ambiente seguro, se você consegue manter para essa criança uma escuta respeitosa, porque eu tenho crianças que não têm lugar de fala em casa. Sim. Né? Os pais se preocupam em, às vezes, dar o material, né, o necessário, mas o tempo, que é tão precioso, que o ser humano hoje reclama tanto do tempo, né? Ninguém tem tempo, mas é tão rapidinho. Se você tirar 10 minutos para brincar com a sua criança... Todos os dias, todos os dias, né? Sim. Até mesmo eu vejo aquele momento de levar na escola, buscar na escola. É um momento, eu aproveito esses momentos de levar na escola. Outro dia o meu marido disse, porque hoje meu filho estuda no período da manhã. Então meu marido comenta, por que não veio uma van? Não precisava você levantar tão cedo? Mas é que eu não quero abrir mão desse momento. Muitas vezes eu não tive esse momento. Né? E hoje eu tenho essa praticidade, essa liberdade, esse benefício aí de estar levando o meu filho buscando na escola, com tranquilidade. Então é um momento que eu aproveito para conversar com ele também. Perfeito, perfeito. De repente, o momento do preparo de um alimento, tá preparando um jantar, a criança tá ali do lado, ela lava um legume para você. A minha filha, por exemplo, ela tem 20 anos, ela trabalha comigo. E assim, quando ela sai comigo de casa, no carro ali, é um momento que eu aproveito ainda. E eu vou te falar que hoje as pessoas procuram coisas muito grandiosas, coisas muito complexas, né? Muita tecnologia. E o segredo está no simples. Exatamente. Está no simples, está muito pequenininho. Nós conversamos tanto que nós já falamos tanta coisa. Eu comentei com você sobre a minha mãe ter sido empreendedora a vida toda, né? Verdade. Então, assim, olha que coisa simples. Mas que para mim fez uma diferença. Eu sentia falta daquilo. Eu sentia falta de sentar à mesa. Eu estudava pela manhã. Eu sentia falta de chegar em casa e ter uma comidinha pronta. Então eu tentei ressignificar isso. Eu tinha tempo? Não, mas eu me encaixava ali. Se não fosse no almoço, seria no jantar. Então eu preparava uma música ambiente. Eu colocava, às vezes colocava até uma toalhinha xadrez, vermelhinha, bem, aquela coisa bem acolhedora, né? E fazia uma mesinha posta bem simples, e as crianças chegavam da escola, eu deixava para aquecer no finalzinho, para ficar bem aquele cheirinho de comidinha caseira. E você acredita, eles tomavam banho e vinham para a mesa, e era o nosso momento. A comida podia ser a mais simples possível, mas era o nosso momento. Sim. E hoje eu tenho um filho que vai fazer 18 anos, mês que vem, e uma filha de 20, e eles comentam esse momento até hoje. Olha, eu não precisei só. de muito. É verdade. É muito bem colocada essas tuas palavras, né? Sim. Às vezes a pessoa fica até se julgando, porque às vezes até nem tem
condição financeira de levar num parquinho, de levar num cinema, de fazer algo que nem tu disse, quer fazer... Não, a criança, na verdade, ela se realiza no simples. No simples. Às vezes quer comprar um brinquedo caro. Eu tenho crianças que têm brinquedos caríssimos. Sim. E que às vezes não tem, o pai não consegue sentar para fazer um rabisco com um giz de cera. Eu me lembro do meu período de escola, assim, quando eu era menina, que eu estudei numa escola particular de freiras. E aí as meninas iam com aquelas bonecas lindas. E eu tinha uma bonequinha de plástico, a minha mãe costureira. Então eu pegava os retalhos e os alfinetes e eu modelava roupas nessa boneca. As minhas coleguinhas abandonavam as bonecas chiques delas e vinham se entreter comigo com a minha bonequinha simples. É porque a sua tinha significado, né? A sua tinha significado. Essa questão da simplicidade me trouxe essa memória agora, que sabe? Legal. Era uma festa, era assim, 3, 4, 5 meninos ao meu redor, a gente criando roupinhas para aquela boneca. E aí eu denomino essa boneca um valor que não tem preço. É verdade. Valor que não tem preço. Verdade mesmo, amiga. E você diz que foi forjada por Deus. Como essa espiritualidade molda suas decisões e a sua força interior? Então, isso para mim é um lado muito forte, né? É um lado assim... Eu perdi meu pai muito cedo e, como falei, minha mãe, ela sempre foi muito empreendedora. Então nós tínhamos assim um período de muita solidão, na verdade. Eu precisei crescer, eu precisava me agilizar, fazer minhas coisas. E aí a minha mãe ficou muito depressiva na época da perda do meu pai e ela se encontrou na igreja evangélica. Ela se encontrou. Foi o refúgio que ela achou naquele momento. Glória a Deus por isso. Sim, e ela se jogou de corpo e alma no trabalho, na obra mesmo. Inclusive, ela faleceu tem 3 anos e, assim, um mês antes dela ser hospitalizada, ela pregava a palavra do Senhor sentada na cadeira, em frente ao altar. Então, assim, foi uma vida toda mesmo dedicada ao Evangelho. Ela deixou um legado lindo. Só que ela não conseguia dar conta da demanda. Ela era empresária, ela tinha a demanda da igreja, ela tinha a demanda de familiares. E aí eu me via, às vezes, com muita falta paterna. Até porque, vamos colocar aí há 30 anos atrás, 33 anos atrás, a religião ela era muito fechada, né? Ela tinha muitos dogmas, muitas crenças limitantes. Então tinha toda aquela hierarquia, a filha do pastor, a filha disso, e eu era a filha da viúva. Então, assim, eu ficava no meu cantinho, mas eu sentia às vezes uma diferença. E aí houve um episódio, eu tinha 14 anos de idade, que eu fui muito constrangida. Em uma das nossas reuniões, eu me senti muito constrangida. Então eu olhei assim ao meu redor e falei, cara, eu não posso atrapalhar minha mãe, ela está tão focada. E aí eu me lembro que eu passei o dia todo refletindo. E aí eu cheguei no meu quarto e falei uma frase, essa frase é perigosa, Salza, quando eu escuto essa frase de um pré-adolescente, a partir de hoje, eu nunca mais. Essa frase é uma frase que bloqueia, assim, que você não tem noção. Então eu falei isso no meu quarto. Eu falei, a partir de hoje, ninguém me desrespeita nunca mais. E aí eu dobrei meu joelho no chão e falei, Deus, a partir de hoje, eu preciso muito que o Senhor me adote como filha. Mas eu não quero ser qualquer filha, com 14 anos de idade. Eu quero ser a preferida, a predileta. Senão, não quero. E aí, naquele momento, parece que aquele pedido me impulsionou a chegar muito mais perto. E dali pra frente, eu desenvolvi uma intimidade tão linda, tão linda, tão linda com meu pai, que eu não sentia mais falta de nada. Era tão profundo que, às vezes, aconteceram muitas vezes, de às vezes me dar vontade de comer um biscoito comigo mesma. Ai, que vontade de comer aquele biscoito. E às vezes eu chegava em algum lugar, Nádia, trouxe esse biscoito para você. E era aquele biscoito. Mas isso era muito, assim, às vezes eu queria comprar uma coisa e minha irmã sempre falava, quer ver, Nádia vai passar no caixa, esse negócio é R$10. Tipo assim, surreal, sem condição. E eu falava, queria tanto isso, pai. E eu sempre conversando, conectado o tempo todo. Tava no ônibus, tava conversando, tava na escola, tava conversando com ele. E aí, realmente, tudo para mim era muito mais fácil a partir daquele momento. E eu penso assim, na verdade, intimidade com Deus é uma coisa muito particular, né? É muito do quanto você consegue se entregar.
Verdade. Agora tu tocou num ponto específico. Sim. É sobre o quanto a gente consegue se entregar. Quanto você consegue se entregar para receber. Porque o coração tem que estar aberto. E aí eu tive momentos assim, tão íntimos, que vou contar um, como eu falei, vamos ficar uma semana. Pode ficar livre para contar. Agora não iniciou, termina. Agora eu vou querer saber. Eu vou contar um. Eu estava deitada na minha cama, viradinha assim para o canto, e aí conversando com ele, inclusive a minha frase de anos é a filha do meu aba. Às vezes eu tô trabalhando em algum lugar e todo mundo, que negócio de aba é esse? Gente, isso é comigo, é meu paizinho, papai. E aí eu deitada na minha cama, e eu senti fisicamente quando o meu colchão abaixou, como se alguém tivesse sentado. E aí meu coração acelerou na hora, eu falei, misericórdia, Jesus. E aí eu fui me acalmando, fui sentindo uma paz que não era minha, e aí eu senti um cafuné. Ele fez um cafuné na minha cabeça, físico. Eu acredito. Então, assim, é o quanto você se entrega e é o quanto de intimidade que você cria com ele. Ele quer te dar muito. Sim. Ele sempre quer dar muito. Sim, Ele nunca vai... pai. Ele nunca vai te dar igual ou menor do que você tem. É sempre maior. É sempre muito mais. Então, assim, depende da gente. Quanto mais eu busco, por exemplo, o nosso relacionamento, quanto mais eu conversar com você, mais nós vamos nos conhecer. Sim. Então, daqui a pouco nós estamos, assim, conhecendo os nossos olhares. E a gente se conhece há pouquíssimo tempo, mas eu me identifico muito com a tua história. E com as tuas histórias, com as tuas experiências. Sim. Porque eu tenho esse hábito de conversar com Deus o tempo todo. É dirigindo, é lavando louça, é arrumando a casa. Eu tenho esse hábito e eu vejo que às vezes as pessoas elas não têm esse entendimento. Às vezes as pessoas não chegam para Deus e declaram e pedem, porque ou elas se sentem não merecedoras, ou se sentem pecador, né? E na Bíblia está escrito que a gente é para pedir direito. É para pedir. E que ele cuida dos detalhes, dos mínimos detalhes. Então a gente pode pedir. Que nem quando criança você citou, tinha vontade de comer um biscoito e de repente aparecia alguém. Porque ele sabe o desejo do nosso coração. A gente, né? Mas como ele ama quando a gente declara e fala. Ele quer ouvir a gente declarar. Eu tenho uma frase também que eu uso muito. Eu falo às vezes com as minhas crianças, né, na igreja, com as minhas crianças da família. Eu não quero o meu pai nem para pedir e nem para agradecer. Eu só quero estar com ele pelo prazer de estar com ele. Isso. Eu só quero estar ali. E ele sabe disso, porque ele conhece teu coração. Sim. Né? E eu vejo que existem pessoas... ele ama todos nós igualmente, mas quando a gente se entrega de verdade, né, a gente fica num estado de graça. Né, um estado de graça, um estado de receber. Sim. Quanto mais grato a gente é, mais a gente recebe. Né? Quanto mais a gente cuida daquilo que ele vem nos entregando, melhor ele faz, entrega. E realmente preenche, realmente a gente se sente abraçada. Sim. Né? Eu me senti muitas vezes em momentos difíceis da minha vida que eu senti medo, né, em algumas situações, e eu dizia, né, Deus, cuida de mim, e eu senti essa sensação de abraço. É uma sensação física mesmo, né, muito gostoso. Sim, não tem ninguém ali no quarto, tu não tá vendo, mas tu tá sentindo. Tá sentindo. Né? E interessante, Salvo, eu que trabalho com famílias, né, eu tenho um índice muito grande no meu espaço de famílias, né, desestruturadas, muito divórcios, muitas mães solos. Tenho pais solos também, vários, e são excelentes pais, inclusive. Mas, assim, eu entendo que hoje essa questão da paternidade tão adoecida, tão ausente, ela atrapalha essa intimidade com Deus. Porque lá aí já entra a psicanálise, já entra um monte de coisa, né? Porque lá no meu subconsciente... Se eu chegar numa igreja pela primeira vez, não conhecer nada, e aí você chega para mim e fala, mas Deus é seu pai. E aí eu vou puxar aquele pai que não me ouvia, ou aquele pai, às vezes, que era muito exigente, aquele pai que nunca me elogiou. Sim. E aí, automaticamente, eu vou linkar, e eu vou falar, eu não quero.
Sim. Eu não quero Deus como meu pai. Mas o inimigo, tu sabe que é o inimigo que ele faz isso. Sim. Ele quer ferir a paternidade para poder desligar, né, Sim. nós de Deus. E assim, e o nosso pai eterno, o nosso Abba, ele tem tanto carinho para oferecer, tanta coisa. A palavra fala que Deus, ele tem prazer em nos dar presente. Verdade. Tem prazer em nos presentear. Então ele quer dar. Ele quer. É verdade. E aí o inimigo realmente, ele coloca essa barreira, né? Meu pai, se for igual ao meu pai, eu não quero. Meu pai me agredia, meu pai me ignorava. Hoje em dia, o celular, a criança tá falando, oi? Então, assim, não quero. Um pai desse eu não quero. Verdade. E essa tem sido uma das cartadas, né, do inimigo nesses nossos últimos dias. Tem. A gente tem que se atentar para isso, porque o inimigo, ele é estrategista em criar essas situações de distração. Sim. É quando a gente trabalha demais, faz demais. Sim. É a rede social, são tudo distrações para a gente realmente perder o foco daquilo que realmente Desfocar. importa. Sim. Né, que é o nosso principal ministério, que é a família. Sim. O que adianta Exatamente. que você ter lá um projeto cuidando de várias famílias quando você não consegue o tempo de ministrar e cuidar do seu bem maior, que é quem está no Sim. seu lar, é a sua família, né? Verdade. Então eu vejo que o inimigo, ele tem- trabalha todos os dias nisso. Ele está especificamente nessa área. Procurando as brechas. Porque a família é o primeiro ministério, foi o primeiro ministério que Deus criou, né, na Terra. Exatamente. E aí, se eu não tenho a atenção e o carinho dentro de casa, é quando a criança acaba buscando atenção e carinho em lugares e pessoas que... Na verdade, é como se fosse um dominó, né? Porque a Bíblia fala assim, que o marido, ele precisa amar a mulher como Cristo amou a igreja. Então ele precisa muito amar essa mulher, ela precisa. Mas você não consegue ler na Bíblia Deus pedindo a mulher para amar. Eu nunca vi. Mulher, você precisa amar seu filho, seu marido, ele não pede. Verdade. Porque o amor já está conosco, nós já temos essa dádiva. Eu falo que é um plus do Espírito Santo que já vem dentro de nós. Então assim, a mulher quando ela não é amada, ela não consegue transmitir para o filho. Então, daí vem desencadeando. É um pai autoritário, é um pai omisso, uma mulher que não tem amor e uma criança que não é assistida como deveria em relação à estrutura familiar. Verdade. Muito bem colocado. E diante de todas essas dificuldades, tudo isso aí que tu superou, houve algum momento marcante em que você quase desistiu? E como que foi, né, que você conseguiu a não parar, seguiu em frente? Sim. Na verdade, assim, na trajetória a gente tem vários momentos, né? Mas em específico eu tenho um que marcou muito. Foi no início do meu projeto, no início do Pintando 7. Eu consegui mesmo realizar ele fisicamente, né? E trabalhava com minha filha e a minha outra filha adotiva, a minha loura. Sim. Eu tenho a loura e a morena. E aí eu precisei de levar, eu dava assistência à minha mãe morava no balneário, então era um pouquinho distante. E aí todo final de semana eu dava essa assistência para ela. E um belo domingo nós almoçamos juntas e aí eu a levei num posto de saúde para fazer um curativo e ela não saiu mais. Daquele curativo, nós ficamos praticamente 4 meses no hospital. Então, assim, eu fiquei totalmente desestruturada. Eu me mudei para dentro daquele hospital. E aí as minhas meninas, que eram meninas e são até hoje, né? Elas seguraram assim de uma maneira que eu não tenho como te explicar. Elas foram tão guerreiras, assim, tão persistentes. E eu fiquei naquela batalha de hospital. Eu ia em casa uma vez na semana, uma quarta-feira, para lavar um cabelo, trocar a roupa da bolsa, voltava para o hospital, me mudei para o hospital. E aí as meninas me ligavam falando problema e eu não queria outros problemas. Eu estava tão focada ali na cura, na recuperação, no cuidado, que eu não queria ouvir outros problemas. Então elas me ligavam, Naná, aconteceu isso aqui no espaço. E eu falava, fecha, pode fechar. No começo eu
consegui atender uns pais, né, via WhatsApp, home hospital, eu consegui trabalhar um período, só que foi se prolongando muito. E chegou uma hora que não dava mais. E aí eu precisei abrir para todo mundo que eu estava com esse problema na família. Minha família é muito pequena, eu não tinha muita rede de apoio assim, de vários irmãos, eu não tenho. Imagino. Então, assim, eu me mudei para o hospital e ela era muito apegada a mim. Então, Que assim, barra, né? as próprias enfermeiras falavam, Nádia, quando você está aqui, ela fica muito alegre. Então eu ficava naquela obrigação de fazer o bem, fazer com que ela se sentisse melhor. Era o mínimo, né? Era o mínimo, né? Era o mínimo que eu podia fazer. Então as meninas me ligavam e aí elas... Eu falava, fecha, gente, pode fechar. Coloca lá no nosso grupo, vamos fazer um informativo e a gente não vai conseguir atender mais, porque eu não sei quando eu saio daqui. Tá, mas aí tu não fechou, tu não parou. E aí, qual é o ponto? O ponto agora. E aí, uma quarta-feira dessas que eu fui em casa, eu consegui dormir em casa. E aí, quando eu fechei os meus olhos, eu ouvi uma voz, Nádia, vem aqui. Uma voz muito forte, masculina. Nádia, vem aqui. E aí, em frente ao meu espaço, tem um morrinho, uma ladeirinha, né? E aí ele falou, vem mais perto. E eu fui quase na metade daquela ladeira. E ele me apontou o meu terreno, o meu espaço. Você tá vendo aquilo ali? Quando eu olhei, Salza, era uma escola linda. E eu lembro dos detalhes. Tinha tijolinho vermelho, a rampa, as partezinhas de vidro, os letreiros, riqueza de detalhes. E para mim, parecia tão grande que eu falava assim, meu Deus, parece que eu peguei até o terreno do vizinho, tá muito grande. Como eu arrumei dinheiro para comprar o terreno do vizinho? E aí essa voz, ela bradou muito mais alta, assim, não é você quem faz, minha filha, sou eu. Você não vai fechar. E aí eu voltei para o hospital, ainda contei esse sonho para minha mãe. E aí nós, assim, glorificamos muito ao Senhor. Eu falei, mãe, se ele falou que eu não vou fechar, ele vai me dar a condição de administrar isso. Isso. E ali, naquele momento, sim, eu fecharia sem nenhuma dúvida. Mas aí diante, né? E aí o meu pai, meu paizinho... Né, do que a gente só obedece, né? Com certeza. E que bom que obedeceu, né? Sim. Por isso que você está aqui hoje testemunhando. Sim. E me diz mais, fiz mais umas questões aqui para ti, que eu acho bem interessante a gente ressaltar. O que você diria para um adulto que sente que perdeu a sua essência? Por onde começar esse reencontro? Então, eu sempre falo assim, que o seu trauma, a sua dor, ela não te define. O momento que você está vivendo não te define. Você tem uma essência aí dentro. Você tem algo aí que não é essa dor, que não é essa amargura, que não é essa tristeza. Você tem. E o que eu prezo é o seguinte, primeira coisa é você buscar uma força superior a você. Se você acredita em Deus, se joga no colo dele. Porque a oração, ela é provada cientificamente, que ela é curativa, ela cura, né? A oração, a fé. Então, assim, mas não é Deus. Então vá na sua fé. Mas você precisa de uma força superior a você. Sim. Então, o meu primeiro conselho é esse. E o segundo é que você se olhe com mais carinho. Você precisa se olhar. Né? Quem eu era? Porque eu conheço mulheres, Salza, que se você perguntar assim, o que você gosta de fazer, ela não sabe. Verdade. Não sei, eu só trabalho. Tá tão preocupada em fazer o que o outro gosta, em agradar o outro, e ela esquece de si, né? Você ouve alguma música, você gosta de quê? De ler, de ficar sozinha? Eu não sei. Então, quando eu atendo esse tipo de mulher que não sabe, que está totalmente perdida, e aí a gente começa falar muito, conversar, coloca para fora, vai falando, porque você vai lembrando, você vê que um pouquinho que nós conversamos, olha quanta coisa que já fluiu. Então, assim, procura ajuda, pede ajuda, vai conversar, né, com uma amiga, uma pessoa de confiança, procura uma pessoa mais velha que você de repente. A gente aconselha, né, a pessoa a ter amigos, mas geralmente as pessoas, elas se isolam, né? Sim. No sofrimento a pessoa se isola, quando na verdade ela deveria pedir ajuda. Ter uma rede de apoio, pedir ajuda. Mas você sabe que o adulto que se isola quando está sofrendo é a criança que, quando expressava o sentimento, não era importante para os pais. Sim. E como psicanalista,
Como a psicanálise te ajuda a enxergar o ser humano além dos traumas? Sim. Eu falo que o psicanalista, ele precisa ter um olhar muito delicado, né? Muito carinhoso. É primordial. Eu preciso olhar para você sem julgamento. Eu preciso te passar essa confiança. Sim. Eu preciso olhar a Salza assim, quem ela é. Sim. O brilho nos olhos fala muito, né? Uhum. Eu gosto muito desse olho no olho. Eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada. Lá no Rio Grande do Sul a gente é ensinado assim, conversar é olho no olho. No olho. Aperto de mão também. Ai, não vem apertar minha mão e apertar frouxo. Tem que aquele aperto de mão de pegar firme. Tem que ser intenso. Uhum. E assim, respeitar o espaço de cada um, respeitar a linguagem de cada um. Eu, na minha casa, eu tenho pessoas que são totalmente contato físico, que precisam, e eu tenho pessoas que não conseguem. Então, assim, o psicanalista, ele precisa ter essa visão, porque ele precisa fazer com que o paciente confie nele. Sim. Eu preciso proporcionar para você um lugar seguro. Afinal de contas, nós vamos mexer em coisas que não são fáceis. Verdade. Coisas que você nem quer enxergar. Ninguém quer, Ninguém quer. Então, assim, são coisas muito fortes. Porém, no processo, elas são, assim, libertadoras. E necessárias. Necessárias. Então, assim, o primeiro passo é você pedir ajuda, querer. Mas eu sou, né, eu conheço várias pessoas assim, mas eu não tenho problema nenhum sério assim, mas eu quero ser uma pessoa melhor, então eu vou buscar isso. Exatamente. De qualquer maneira, a nossa vida ela é uma evolução, ela é um processo. Né? Eu preciso ser um ser humano melhor. Então vamos em busca disso. Procura gente que entenda do assunto. Eu tô sem forças. Aí entra o nosso olhar quanto cristão, Sim. o nosso olhar quanto mulher, para a gente conseguir prestar um socorro. Porque nós temos várias mulheres que estão vivendo relacionamentos abusivos, que estão em cárceres, na verdade, né? Em cárceres. Sim. E elas não têm forças para sair. Isso é muito sério. Muito sério. Eu falo que às vezes me dá vontade de entrar lá e tirar, assim, juntar umas coisas, botar no colo e levar embora. Verdade. Porque elas não conseguem sair. E a gente sabe quanto é difícil sair. A gente sabe o quanto é difícil sair, principalmente quando a gente já esteve naquela situação. Exatamente. A gente consegue identificar com mais facilidade. Exatamente. Não precisa nem ser psicanalista, Não. A gente olha e já identifica a situação. Exatamente. Mas ela que está vivendo aquilo, nem ela às vezes sabe Não que sabe ela está vivendo. que ela está doente. Que ela está doente. Ela está adoecida. Exato. E aí eu entendo, Salza, que é por isso que Deus nos permite passar por tantas coisas. Sim. Porque quando eu olhar para aquela mulher que está naquele cárcere abusivo, eu não vou olhar, nossa, que mulher, por que ela não sai daí, gente? Por que ela está aceitando isso? Eu não vou olhar. Eu já olho assim, poxa, ela não consegue. Ela precisa de socorro. Ela não consegue, ela não vai conseguir sozinha. E não julgar, né? Não julgar. O nosso olhar precisa ser um olhar leve, sem julgamento. Acolher, né? Acolhedor. E você acredita numa educação transformadora? Que mudança você gostaria de ver nas escolas do Brasil? Então, assim, eu não vou falar para você sobre problemas de governo, problemas financeiros, porque hoje a rede pública ela tem uma estrutura que a escola particular não consegue acompanhar. Sim. Eu passei muito tempo, né, na rede pública e, assim, material de ponta. Você não trabalha se você não quiser. O recurso ele está todo ali, em relação ao espaço, em relação ao ambiente. E aí eu te digo que a educação transformadora, ela precisa vir do ser humano. Se eu tenho um professor que ele não gosta de criança, eu conheço professores que não gostam de criança. Então, já fala por si só, né? Mas se eu tenho uma professora que ela está ali por amor e que ela tem o desejo de transformar, ela não vai transformar a educação. Mas se ela conseguir plantar uma sementinha na sala dela, olha só, uma sala de aula tem 30 pessoas. Sim. Se ela conseguir plantar uma sementinha em 30 crianças, nós temos aí 30 adultos Verdade. que vão transformar o mundo. E aí você imagina 10 salas de aula com 30 alunos cada um e com 10 professoras que têm o desejo de transformar. Então, de novo, a gente volta a falar da simplicidade, das pequenas coisas. Sim, Né? sim. Dos gestos simples e pequenos e verdadeiros, né? Às vezes eu falo que nós precisamos de demorar o nosso olhar nas miudezas. Verdade. Precisa demorar. Você precisa namorar uma flor, um passarinho,
E hoje a gente não tem tempo para Contemplar, isso. né? As pessoas não tiram mais o tempo de contemplar. Não, né? uma criança contemplar brincando. tua vida, contemplar tua rotina, contemplar teus filhos. O simples, tudo que Deus te deu, você acordou, você... Às vezes eu tô olhando, eu sou muito apaixonada com essa coisa do nascer do sol, do ocaso, né? Então, às vezes eu fico olhando assim, e falo, meu Deus, graças a Deus eu enxergo. Gente, eu tenho olhos, eu tô vendo o sol se pôr, olha que espetáculo. Não, enquanto a gente está despertando, quantas pessoas... né? Não tem essa oportunidade, enfim, a gente sabe. E aí quantas pessoas nunca viram um pôr do sol? Também. Então, assim, o segredo realmente está nas miudezas. Eu falo que essa palavra, assim, ela é simplesinha, mas ela fala muito. Sim. Ela fala muito. E como os adultos podem resgatar os seus próprios sonhos para inspirar as crianças? Primeiro é tentar, como eu já falei anteriormente, se curar, né? Não é fácil. Não é num passe de mágicas, não é de uma hora para outra, é um processo doloroso e árduo, mas dá certo sim, você consegue sim e acontece sim. Começa a olhar lá para dentro. Sim. E se você pudesse deixar uma mensagem para quem está ouvindo você agora, qual seria essa mensagem? Aí eu vou te pedir para tu olhar direto para a câmera, porque tem muitas pessoas que essa mensagem vai alcançar e vai transformar. É que nem você disse, se a gente conseguir plantar uma sementinha, a gente consegue fazer muita coisa. Já estamos realizadas com esse episódio de podcast. Sim, verdade. Eu gostaria de deixar a seguinte mensagem. A sua dor, o seu momento, o seu trauma, ele não te define. Ele não te define. Você tem muita coisa aí dentro. E para fechar, eu gostaria de falar sobre Filipenses 4:6. Que é um conselho, eu falo que esse texto ele é a receita para curar a ansiedade e depressão. Que o Senhor ele fala assim, não andeis ansiosos com coisa alguma, mas depositar em mim a sua gratidão, seu culto em ação de graça, porque assim a paz que excede todo o entendimento, né, uma paz que você nem imagina que existe, de repente você nunca nem sentiu, essa paz que vem do céu, essa paz que vem do alto, ela vai cuidar, a palavra é exatamente essa, ela vai cuidar dos seus pensamentos e do seu coração. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para você hoje. Vai dar certo sim, você é especial sim, e a sua essência, ela é linda sim. Após essa mensagem linda que a Nádia compartilhou aqui com a gente, eu quero convidar você a te inscrever nesse canal, entra aqui, ativa o sininho para sempre receber todos os vídeos, compartilha e deixa teu comentário aqui. E se você tiver uma história linda também para contar, quer testemunhar do que Deus fez na tua vida, procura a gente, tá? A gente tá aqui testemunhando dessa obra de Deus na vida das pessoas e que é tão necessária, porque quantas são as pessoas que estão com algum problema, às vezes você tá aí do outro lado, né, querendo desistir, e a gente tá aqui com uma mensagem, com a nossa história, com o nosso testemunho para te falar que com Deus é possível superar. Não desista. Nádia, eu quero te agradecer a tua presença aqui. Já quero te deixar aí o recadinho para te verificar a tua agenda, porque eu quero você junto comigo no novo quadro, que é a busca da melhor versão. Foi uma honra, tá? Bater esse papo com você. E que foi só um pouquinho, né? A gente tem muito mais. Muita coisa. Quero te convidar a finalizar esse episódio junto comigo falando do nosso lema. Sim. É Deus pra superar. Levante a cabeça, você pode vencer. Com fé e coragem, nada pode te deter. Cada queda é um passo rumo ao seu lugar. Acredite em si mesmo, com força e com ar.